pessoas ligadas ao setor das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos nas sextas-feiras, para que nós possamos, primeiro, tirar algumas dúvidas, entender, conversar, conhecer, né, as ações de autoridades como você, que tem desenvolvido uma ação muito forte para a saúde. Eu sei, principalmente na área das Santas Casas, hospitais filantrópicos, né, o que a 13.13992/20 trouxe aos nossos hospitais de uma importância muito grande. E, repito, é um prazer ter aqui com vocês. Nós queremos a CMB, nossos hospitais, as nossas confederações, com a participação cada vez maior com você, porque dentro do parlamento e com as suas ideias, com as suas ações, tenho certeza que tem ajudado e vai conseguir ajudar muito mais o setor de saúde, repito, das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Então, Pedro, esse é a segunda experiência que nós estamos tendo, certo, da CMB, para que possamos ter aí essas informações. Então, o Mário vai fazer uma explicação rapidamente aqui, como vai proceder aqui esse nosso bate-papo, como todos os nossos convidados e como todas as pessoas que se filiaram e se credenciaram, que já está no número hoje de 23 pessoas, poderão fazer as perguntas a você, Pedro, que eu tenho certeza existe aí muitas dúvidas e também muita curiosidade, certo, sobre a prorrogação da lei da 13992, como também de outras tantas ações, tantos projetos que você já compartilhou conosco e nós vamos estar juntos dentro do setor. Então, Mário, só para que possamos aí passar a palavra para Pedro e possamos aí entender, né, o nosso convidado Pedro, como os demais convidados e os demais participantes, como nós vamos ter os procedimentos dentro dessa reunião. Obrigado, presidente. Boa tarde, deputado Pedro Westphalen, Felipe, seu assessor, que tem sido todos os dias bastante paciente conosco. Obrigado aí pela sua parceria de sempre, deputado. Você está muito bem servido aí pela sua assessoria, viu? Demais colegas, sejam bem-vindos aí ao segundo CMB Online. É com muita alegria que a gente está desenvolvendo esse projeto. Espero que, com a participação de todos vocês, a gente consiga, num curtíssimo espaço de tempo, né, presidente, passar para o webinar e podermos aí sim ter um grande número de pessoas compartilhando com a gente desse momento de aprendizado e de troca e compartilhamento de experiências. Deputado, você está com o Conselho de Administração da CMB, os presidentes das nossas federações, você está com os membros do Conselho Consultivo, das equipes, com as equipes que trabalham nas nossas federações, com a presidência do Conselho Consultivo, com os hospitais que compõem o Conselho Consultivo da CMB, né? E para a gente é uma alegria muito grande, como o presidente falou, de estar recebendo. E eu pediria que todos, que enquanto o deputado conversa conosco, se vocês já tiverem interesse em formalizar perguntas, que façam através do chat, através do bate-papo, que a gente vai estar coordenando e tentando responder aí a todas as questões que vocês, porventura, tiverem interesse em estarem formalizando. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, deputado, a palavra está com Vossa Excelência e seja bem-vindo à CMB. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, presidente Birocles, pela oportunidade da gente trocar ideias através dessa nova modalidade que nós temos que nos adaptar a novos tempos, novas dificuldades, mas também isso fazer com que a gente possa fazer reuniões de mais gente, mais público, ouvir melhor também, sem serem... Então, é um prazer muito grande a gente estar aí com vocês nesse momento, na construção de pontes para um novo caminho que nós precisamos construir, através de projetos de leis, através de ações,
Tem mais de 1.500 projetos lá no parlamento, muitos dos quais nos prejudicam. Não é só fazer também, é impedir que alguns projetos andem. São muitas ações que nos tocam, até porque as pessoas, às vezes, fazem o projeto sem pensar nas suas consequências, principalmente na área da saúde. E ficou muito evidente agora no coronavírus, pelas desigualdades sociais do país, né? E o subfinanciamento do SUS também ficou muito claro, né? E nós fizemos da nossa vida como médico, como dirigente sindical, a saúde como bandeira de vida e bandeira política, né? Chegando lá no parlamento, nós procuramos focar os trabalhos para atender algumas necessidades nossas. Agora, mais emergencialmente, é o projeto 3058, que ele é a prorrogação da Lei 13.992, que foi originada do PL de minha autoria, com a autoria do Jorge Sola, e durante 4 meses fez com que o presidente... E fizemos em 30 dias. E a CMB nos ajudou muito na construção desse projeto. Aliás, na construção de todos os projetos. Nós temos conseguido fazer uma parceria muito boa com a CMB, com todas as confederações, porque eu entendo que FBH, NAP, CMB, CNS, 95%, 98% das questões nos aproximam. São os mesmos problemas. 4%, 5% que os afasta. E nós precisamos superar isso aí para poder, em conjunto, no sistema ganha-ganha, avançar em alguns temas, e conseguimos avançar. Eu acho que esse projeto, que nós estamos agora em foco, nós já conseguimos a urgência dele, o 3058, que é a prorrogação da Lei 3.992, ele é o mais importante porque ele já está aí. Mas nós temos outros projetos de extrema importância e essa proximidade com vocês, ele é muito importante. Por exemplo, eu sou relator das 30 horas de enfermagem. Não pode passar esse projeto. Isso nos rebenta para o meio. Isso tem uma consequência nos municípios, nos hospitais, em todos os setores, isso nos rebenta pelo meio. Então, existe uma infinidade desses projetos na Câmara, que nós estamos atentos. Então, essa proximidade aí, eu agradeço muito ao Felipe, que é o nosso assessor parlamentar, o Mário já salientou a importância e a aprovação do Felipe, muito ativo, muito competente, me dá muita segurança também, em conversar com os segmentos. E nós estamos procurando não dar passos sem consultar o segmento, a CMB principalmente, que tem sido uma parceira, o Mirócles assumiu, e temos nos falado diretamente sobre sistemas de importância. E agora, recentemente, a 3058, essa lei, está tendo uma certa resistência lá do CONAS e do CONASENS e do próprio Ministério. Nós vamos ter que afinar. Fiz uma reunião com o CONAS e o CONASENS, fizesse também, né, Mirócles? Fizesse uma reunião com eles também. E nós vamos ter que fazer talvez um ajuste no nosso projeto, em vez de até dezembro, pelo menos por mais 4 meses, porque as alegações deles é que está impactando, principalmente o artigo 2º, o FAEC, que não fazia parte do projeto original, que é uma emenda da deputada Carmen Zanotto, do FAEC, que estaria impactando. Acho que não, mas de qualquer maneira, nesse momento nós não podemos ter discordância. Para aprovar esse projeto, nós precisamos conversar e construir uma saída que seja por unanimidade. Porque nós temos premência, esse projeto, a lei vence em final de junho, e nós temos que aprovar isso aí agora. O regime de urgência já foi aprovado. Se nós aprovarmos agora a lei, ela realmente será, quando promulgada, retroativo a junho. Então, continua essa estabilidade de mais de 2.700 hospitais filantrópicos do país, né? Mais de 2.500, tantos laboratórios e tantas clínicas também, que são contratualizadas. As não contratualizadas não têm. E esse sistema é tão brutal que ele, quando o hospital faz a mais, não recebe. Quando faz a menos, é descontado. Então, é uma lei que nós tínhamos que realmente fazer com que andasse, e aí tem que ter uma articulação muito grande. Uma articulação que vocês estão tendo em cima dos deputados, para que se vote e se aprove isso aí. Mas, ao mesmo tempo, com o Ministério, quem tem relações diretamente com o governo, na Casa Civil,
enfim, temos que fazer uma força-tarefa envolvendo todas as federações para sensibilizar não só o parlamento, mas também o ministério e a presidência da República. As considerações iniciais são essas aí. Vamos agora... Vou na balada de vocês aí. Pedro, Mais uma coisa, Minóclis, que eu acho importante ter em mente, que todas as coisas que nós tivermos agora que conseguir, ela vai ser nesse período da pandemia. Passada a pandemia, pode ter certeza que a saúde vai ficar em 40º lugar. Pode ter certeza, vai vir a economia, vão vir outras crises. Então, as coisas mais importantes, é importante nós elencarmos agora para poder fazer andar. Eu tenho depois a Lei 54.13, que é uma recomposição da dívida dos hospitais filantrópicos, privados, filantrópicos ou não. Também eu queria que você olhasse com bastante atenção. Eu tinha acertado com o ministro Mandetta, e depois entrou a pandemia e parou. Se nós pudéssemos... Isso é uma recomposição da dívida federal dos hospitais, pagando em serviços 90%, aos moldes do que foi feito com as universidades comunitárias. Pedro, o que eu queria, eu ia pedir exatamente isso, Pedro, para que as suas ações são inúmeras na área de saúde, os seus projetos, como o apoio seu de todos os projetos que vêm naturalmente em benefício às Santas Casas Sociais Filantrópicos. Eu queria que você, antes de dar a oportunidade para os demais, falasse também, certo, exatamente sobre a sua visão do pós-coronavírus. É uma preocupação muito grande nossa. Nós compartilhamos com você, como compartilhamos com vários deputados, várias lideranças, né, a nossa preocupação, primeiro, nas mudanças que estão existindo dentro do Ministério, né? Não é porque quem está entrando é pior ou melhor, mas a mudança, ela gera, certo, a desinformação, a mudança, ela gera a demora para que as pessoas consigam absorver, certo, as ações que estavam sendo seguidas. As mudanças levam de não saber o que nós, com o tempo, o setor com o tempo, foi adquirindo, certo, em áreas dentro do Ministério. Eu vou dar um exemplo aqui que nos preocupou muito, que é a questão do consignado, né? Está existindo algumas mudanças no consignado, certo? Que isso nos leva a muita preocupação. Eu já estou indo a Brasília, não nessa semana, porque infelizmente minha agenda não deu, mas na próxima, com agenda com várias lideranças dentro do Ministério, para discutir, porque muitas vezes chega uma pessoa lá, ele muda uma portaria, e aí, por exemplo, eu não estou dizendo que vai ser, simplesmente vai ser analisado pela produção e não pelos incentivos, e não pelo contrato. Tudo isso, certo? Foram ações da CNB, através da nossa diretoria, do ROGAT, de tantos esforços, né, de tantos parlamentares que fomos conseguindo, né? Então, as mudanças no Ministério nos preocupam e também, como disse aqui, você claramente, o pós-coronavírus, nós temos que preparar uma base muito sólida de projetos e a gente já viu que realmente a entrada, principalmente, é pelo Congresso Nacional, é por vocês, porque aí, certo, se discute, se renegocia, mas a força do Congresso, a força de vocês é muito forte juntando conosco. Então, eu queria só, antes de você passar a palavra, Pedro, falar sobre esse novo projeto e também sobre a sua visão do pós-coronavírus para o nosso setor. Bom, eu estou muito preocupado com o pós-coronavírus. Vai ser realmente um período muito, muito difícil para todos nós, até porque nós baixamos o faturamento, embora nessa área do SUS isso aí esteja monetariamente resolvido, mas na área dos outros convênios baixou muito o faturamento, né? E tem que se manter o custo fixo dos hospitais. E se baixou primeiro porque houve o fechamento da economia, as pessoas não circularam, os próprios pacientes fugiram do hospital, os médicos com mais de 60 anos deixaram de fazer procedimentos também, se retiraram até por motivos óbvios, né? Os que têm como comorbidade, pelo menos. Então, houve uma diminuição durante esse período e eu acho que vai estender mais 3 meses isso aí. Veja bem o que vai nos causar lá na frente esse processo. Nós tentamos fazer um projeto também para incluir os planos privados e Unimed, estamos tentando construir para poder fazer com que eles também nos paguem
uma média mensal dos últimos 12 meses, durante o período, depois se ressarce com os serviços, que aí são privados, mas não conseguimos avançar nesse projeto, ele está lá, é um projeto também importante, mas não conseguimos avançar, não houve consenso, estamos tentando achar uma maneira de conversar. Em alguns lugares, as Unimedes estão fazendo isso aí, em alguns lugares, alguns planos estão fazendo também, mas seria uma maneira de poder fazer com que houvesse uma sobrevivência sem essa queda grande. Então, quando houver isso aí do pós-coronavírus, veja bem também os problemas que aconteceram em termos de logística. Os voos nacionais pararam todos. Tem um voo por semana de Roraima para Brasília. Porto Alegre tinha 300 voos por dia, hoje tem 4, 5. Isso aí tudo causa um custo grande, né? Só para vocês terem uma ideia da importância da logística na saúde, e o que significa para o Brasil em termos de PIB, toda a carga de Guarulhos, que é o maior aeroporto de cargas do Brasil, 50% dela é da saúde, da área da saúde. 50% da carga. Isso tudo parou tudo. Dólar a R$5, as distribuidoras, até então, com estoque, mantiveram o preço. Agora estão subindo os medicamentos, um horror. Como é que nós vamos suportar isso aí? E está faltando medicamento também. Essa dependência de 2 ou 3 países do mundo sobre certos medicamentos e equipamentos, agora ficou muito evidente que o Brasil precisa também avançar nisso aí. A modificação total do Sistema Único de Saúde, em termos de remuneração, é importante fazer. Será que tem pouco dinheiro ou ele é mal usado na saúde? Eu acho que ele é muito mal usado. Fica pelo caminho, não chega lá na ponta. E existem procedimentos que precisam ser revistos. Agora, tu trocar 3 ministros num ano de governo, é impossível tocar o barco, não tem como. Desorganiza todo o setor, mudam as pessoas, mudam as ideias. O Denizar estava muito bem lá na ciência e tecnologia, na saúde. Sai o Denizar, entra para lá um pessoal que já para tudo. Então, a lei do José Serra, que foi combinada pela CMB, junto com o CONAS e o CONASES, foi modificado lá dentro, a maneira de distribuição, da noite para o dia. Então, toda essa participação que vocês construíram ao longo dos anos, de uma hora para outra desaparece quando troca ministro. Essa desestabilização me preocupa muito, de pessoas que não conhecem o sistema, não conhecem o sistema tripartite, e estão tomando decisões que nos prejudicam muito. Então, aí é fundamental lideranças como Antônio Brito, que é um deputado brilhante da Bahia, ligadíssimo a essas casas, enfim, e tem muita influência pelo tempo que está lá, conhece muitos caminhos. Nós estamos fazendo ali um time de pessoas, cada um com uma função, na distribuição daqueles projetos que não podem avançar, nos que têm que avançar. Por isso é importante esse contato com a nossa assessoria legislativa, o Felipe, com o Mário, com vocês aí, Mirocas, para elencar 4, 5 projetos para a gente tentar votar agora, né? Eu acho que o mais importante é esse aqui agora, da 3058, esse acho que nos concentrar nesse, para prorrogar pelo menos 4 meses mais esse pagamento, não cumprindo as metas estabelecidas na contratualização, quantitativas e qualitativas, porque não vai cumprir. Não vai cumprir porque diminui o número de médicos, porque diminui o número de pacientes, as pessoas estão com medo de ir ao hospital, e decreto presidencial proibindo procedimentos eletivos. Então, não tem como isso continuar dessa maneira. Mário, pode dar Perfeito. prosseguimento. Assim a gente só fala eu e não dá certo. Eu falo demais. Perfeito, presidente. Amigos, se vocês quiserem formalizar alguma pergunta ao deputado Pedro Westphalen, é só pelo bate-papo, vocês podem ir formalizando, tá bom? E eu gostaria, deputado Pedro, de saber se o parlamento já está acompanhando essa dificuldade enorme que estão surgindo aí para os hospitais em relação à falta dos anestésicos e dos relaxantes que são utilizados no protocolo de intubação. É uma preocupação que nós estamos vivenciando enorme, e isso, em contato com a indústria, a gente não consegue ter uma resposta da indústria no sentido de que alguma solução vai acontecer nos próximos 2, 3 meses. A solução que a indústria nos dá está sendo assim, reze para que a curva já esteja em desaceleração, né? E a gente sabe que isso ainda não é uma realidade no país, né?
E, então, o parlamento já está pautando isso, já está ciente disso, e é possível a gente tentar fazer alguma coisa a nível de importação, de buscar lá fora isso que está faltando por falta de capacidade de produzir aqui das indústrias brasileiras. Como que o parlamento está... Isso já chegou na Câmara dos Deputados? Já chegou sim, já nós temos ciência disso. Você sabe, nós temos lá aquela comissão externa do combate ao coronavírus, que é composta de pessoas que conhecem saúde, e ali nós conseguimos fazer da comissão uma discussão onde se despolitiza ao máximo a discussão, mesmo com posições ideológicas contrárias uns dos outros ali, nós estamos conseguindo focar, em soluções que sejam realmente necessárias serem tomadas nesse momento. Então, isso é importante. Esse tema já é um tema que está lá conosco. A deputada Soraya fez um apelo grande para nós, que o Espírito Santo está sem medicamentos anestésicos. Os hospitais lá estão com dificuldade. E o preço lá em cima, né? Uma loucura de subida de preço. Relaxantes musculares também. Heparina hemodiálise com problema também. Agora, isso são decisões que nós alertamos, gritamos, pedimos, mas é a nível governamental. Tem que haver uma sensibilização do Ministério, que está sabendo, já foi comunicado pela comissão, até porque na comissão tem gente do Ministério que faz parte das nossas discussões, da nossa comissão. Então, nós estamos agindo sim. Talvez tenha que se focar com mais intensidade esse problema agora, porque ele intensificou nesse último mês. Essa falta de medicamentos, de relaxantes e de anestésicos. E a subida de preços também. Deputado, o nosso amigo do Conselho Consultivo, ex-vice-presidente da SMB, Maurício, está mandando um abraço para você. Lucinei, da Federação do Rio Grande do Sul também. O Fala Lucinei, lá de Passo você Fundo. foi... ele é testemunha da luta do deputado em favor do nosso segmento lá no Rio Grande do Sul e agora no Brasil. E o Benjamin, nosso companheiro também, ele pergunta se seria pertinente, nesta situação em que a gente já está pensando no pós-pandemia, um projeto de lei, é possível um projeto de lei para ajustar a tabela do SUS e no objetivo de estancar os prejuízos que ainda a tabela continua nos provocando? A tabela SUS, será que ainda é uma pauta? Ou a gente tem que discutir outros caminhos, deputado, como orçamentação, uma revisão do próprio sistema de uma forma geral? Porque, como você bem destacou, a gente sabe dos inúmeros projetos de leis que nos ameaçam constantemente no Congresso, de horas de enfermagem, de várias multiprofissões trabalhando reajustes e carga horária, etc. E como que a gente fica, né, neste cenário? É possível a gente imaginar numa rediscussão da tabela ou é uma visão de rediscutir o sistema como um todo mesmo? Não, o sistema como um todo, a teoria do SUS é muito boa. O SUS ele foi feito aos moldes do healthcare inglês, é muito boa. E chega na ponta, e chega em todos os setores. O que não está bom é o financiamento da saúde. O financiamento tem que ser rediscutido, sim. A tabela SUS é um referencial, tanto é que todos os hospitais têm incentivo daqui e dali. Todo segmento ficou fora, que foram os laboratórios. Esse uso da tabela SUS, que é totalmente incompatível. Eles não aguentam mais, nem nós temos que olhar por eles também. O SUS é um todo. A saúde complementar, ela se resolveu, porque ela passou, ela representa 45% do atendimento nacional, mas ela tem as suas maneiras de financiar e de negociar com as operadoras. Agora, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos que atendem a grande maioria de SUS realmente estão com dificuldades imensas. Grande parte dessa dívida de 58 bilhões de reais que tem o setor saúde com o governo federal, que é o projeto, é o foco do projeto 54.3.000, mais da metade são de Santas Casas e hospitais filantrópicos, cujos os responsáveis estão até pessoalmente comprometidos. Na verdade, essa dívida é do governo com os hospitais. Ela é consequente de uma remuneração inadequada, isso todo mundo sabe.
Então, essa nova ordem, o deputado Luizinho, do Rio de Janeiro, fez uma subcomissão, onde tratou a tabela SUS. Nós vamos fazer agora, de novo, montar um grupo de trabalho para repensar e fazer uma proposta ao governo de como fazer esse financiamento. Tem que haver um reajuste da tabela SUS. Sim, é uma tabela referencial, mas é totalmente insuficiente, esgotada, fora de época, não tem mais, não sei nem se serve mais como referência. Mas que tem que ser corrigido, tem que ser corrigido. Nós estamos trabalhando nesse sentido, Mário. Bom, as perguntas podem continuar chegando, tá bom, meus amigos? Vamos participar aí. Nesse novo formato que está se fazendo, é fundamental a posição de vocês. Sim, sim. O que vocês pensam, o que vocês querem, o que é necessário, o que deve ser feito. E aí é fundamental conversar as 4 confederações juntos, porque isso replica em todas elas. Sem dúvida, Pedro. Inclusive, se me permite, tudo, né, sexta passado, o deputado Brito nos deu aí também a oportunidade de conversar com ele. E sempre a gente acaba aprendendo muito com vocês, né? E você deixou agora uma posição agora que eu vou alertar, e o Brito deixou que, por que não nós, certo, viéssemos e o momento agora, como você disse, ele colocou também, a entrar no parlamento com um projeto, né, sabe, efetivamente, pedindo realmente o pós-coronavírus, porque é no coronavírus, mas é pós-coronavírus. Então, a sustentabilidade da instituição significa que é para sustentar as instituições economicamente, financeiramente, para não ter um caos maior, certo, no pós-coronavírus, porque vai continuar adoecendo, inclusive a demanda vai aumentar demais. A demanda que está aí reprimida de cardiologia, oncologia, neurologia, enfim, de todas as especialidades, vai aumentar. Então, como eu disse aqui, o Brito colocou de nós, sim, pensarmos, e segunda-feira eu debrucei com a nossa equipe técnica, trabalhando para visualizar, né, de como entrar, certo, com um projeto dentro dessa área realmente de sustentabilidade do pós e de pedir recurso. Não é pedir recurso, é pedir a sustentabilidade do recurso. É pedir que o sistema pague, certo, de uma forma digna, certo, os custos do qual prestamos nós. E você colocou aqui, primeiro, na junção, certo, da união de todas as instituições, as federações, certo, parceiras, né, nossas, de interesse dos hospitais privados, hospitais públicos, hospitais privados, hospitais filantrópicos, tem a ANAP, tem a BH, e tem tantas outras que trabalham juntos, já trabalhando juntos, mas que nós possamos aí estreitar, né, de uma forma urgente, né, essas ações. E você colocou também das prioridades que eu peguei aqui, das prioridades de projetos. Então, nós vamos também, certo? Porque não adianta, eu sempre digo isso dentro da CMB, não adianta a gente sair atirando para todo lado, né? E todo dia, Pedro, todo dia nós temos o nosso foco, todo dia chega problemas grandes também. A gente tem que tentar resolver os problemas grandes, mas os maiores, os estruturais, a gente não pode deixar de ter a visão, né, da sustentabilidade dessas instituições. Então, eu acho que, juntando essas ações, né, das instituições, juntando os deputados, certo, que já têm projeto como você, essa prorrogação, mas tem outros projetos dentro do Congresso. E outros deputados também, hoje mesmo recebi outros projetos interessantes, nós juntarmos aí 4, 5 projetos que já estão ou que estão entrando dentro do Congresso, fazer uma força, um trabalho, uma tarefa de força com toda a união de todas as instituições, federações e o parlamento e os deputados ligados, e a frente parlamentar, eu acho que isso, certo, nos dá aí uma visão e se Deus quiser, né, uma sustentabilidade desses projetos, porque a pressão, e o governo só faz com pressão, eu sempre digo isso também, não vamos esperar que nessa pandemia, nessa loucura, depois de acabar, se nós não nos posicionarmos, vai vir o Ministério da Saúde com quem é que esteja lá e dizer, não, nós reconhecemos que vocês são subfinanciados. Não vai existir isso.
me permita a franqueza que eu falo, não vai existir. Então, a ideia que você colocou, tá aqui, que eu fisquei, nós vamos levar isso em frente, de colocar as instituições todas juntos, de colocar esses 4, 5, 6 projetos que dê aí, todos eles, a sustentabilidade realmente da Santa Casa de Hospitais Filantrópicos, que possamos aí progredir. E aí, na hora que a gente fizer isso, aí nós já vamos pensar em 2021, mas enquanto isso, a gente tem que pensar nisso. Existe aí uma ação já nossa, do Ministério da Economia, até liderado e colocado pela Santa Casa de Porto Alegre, através do Júlio, né? Nós estamos agindo também dessa forma, mas tudo em paralelo, né? A gente acha que essas ações têm que ser, e o parlamento, indiscutivelmente, como disse aqui, repito, é fundamental. Tem pessoas como você e com tantos outros parlamentares que nos dá aí a tranquilidade de nos representar e de brigar por nós, tá bom? Então, essa sua ideia nós vamos aqui colocar em frente e vamos continuar trabalhando nisso. E tudo tem que ser urgente, não dá para a gente pensar daqui a um mês, 2, tem que ser realmente amanhã. Tem que ser agora. Ele tem que acontecer agora na pandemia. As mudanças, mesmo essas mais profundas em termos de financiamento do SUS, a gente tem que, no pós-coronavírus, tem que ser feito agora. Porque agora há ambiente para isso, há clima para isso, há uma necessidade. Nós só tem uma comissão funcionando no parlamento, que é a Comissão Externa do Coronavírus. Nós nos reunimos pelo menos 6 vezes por semana, terça, quarta, quinta de manhã e de tarde, às vezes sexta-feira, mas no mínimo 6 reuniões, onde temas dessa grandeza são levados lá. Então, se levar um projeto estampando toda essa dificuldade que nós já temos sem a pandemia, nós chegamos nessa situação de endividamento, não foi pela pandemia, já foi pré, não é? Já acontecia. Agora, na pandemia, vai agravar e depois vai ficar. Então, tem que agora, nessa oportunidade, que ficou evidente essa dificuldade, e ficou evidente a importância do SUS e como ele vai dar resposta, mesmo com essas dificuldades, na área assistencial e na área preventiva, no sistema tripartite dele, nós temos que ver assim, primeiro, vamos elencar 5 projetos importantes. Vamos pegar o Brito lá, que tem esses projetos. Esse projeto do SUS, o Luizinho estava trabalhando conosco lá, na comissão. Essa também nós temos que fazer um projeto agora, para corrigir isso agora, mandar agora. Acho que 5413, se não fizer agora, depois vai ser difícil de fazer. Para quem quiser aderir, vai aderir. Olhem bem o 5413, de minha autoria. E foi feito nos moldes da recuperação das universidades comunitárias do Brasil, e passou aquilo em regime de urgência no MP. Ali tu paga 90% da dívida com serviços, né? Resumindo o projeto, 10% tu paga em 60 meses, com 1 ou 2 anos de carência. Então, são temas que nós temos, só que não pode, de novo, refazer a dívida. Agora, se nós aprovarmos 5413 sem um modelo de remuneração adequado, daqui a 2 anos está tudo endividado de novo. Então, nós temos que agora, nesse momento, fazer com que se consolide essas dificuldades, e eu tenho convicção que os próprios governantes vão ter que olhar a saúde na realidade dela. E a realidade agora ficou nua e crua. E elencar também o Carlos Birocco e o Marcelo, que eu estou vendo aqui, elencar também aqueles projetos que não podem avançar. Projetos que nós temos que fazer todo tipo de obstáculo para avançar. Agora, queriam fazer a fila única abrupta. Não tem como fazer isso aí. Não tem que fazer um chamamento público, tem que fazer uma licitação, tem que ver qual é a disponibilidade que tem. Tem o leito ocioso e o leito disponível. São diferentes as situações, né? Agora, de repente, vai lá um maluco do gestor e sequestra todos os leitos de um hospital que tem as suas dificuldades. Não tem como, tem que ser. Nós temos que pensar que a saúde se faz em 4 pilares. É o acesso, a qualidade desse acesso, a gestão e o financiamento. Em termos de gestão, eu duvido que tenha categoria que tenha feito mais gestão que nós, hospitais. Duvido. Olha, pode buscar aí, mas nós tivemos que fazer milagres com o que se ganha. A grande, pequeno percentual não faz isso, mas a grande maioria dos nossos estabelecimentos, olha, fez de tudo para melhorar em termos de gestão, de cuidado, e assim mesmo com dificuldades imensas. Então, o problema é financiamento. Deputado,
o provedor da Santa Casa de São José dos Campos, o Ivan Molina, ele propõe aqui, se não existe como a gente ter uma regra no Congresso para que toda vez que se aprovar uma lei onerando custos dos hospitais, necessariamente essa lei haja previsão de uma contrapartida no financiamento para poder suportar esses custos, porque daí resolveria o problema, né? Mas não tem, isso lamentavelmente, se aprovou lá, aprovou. O que nós temos que trabalhar é para essas leis não serem aprovadas. Eu estou lá com 30 relatórios, eu sou relator de 30 medidas, 30 leis lá que eu vou procurar não deixar avançar. Perfeito. Chegando em A plenário, Carolina... qualquer coisa com apelo social hoje passa. É, verdade. Lamentavelmente. A Carolina, ela é nossa assessoria de comunicação. Tudo bem, E Carol? ela pergunta, deputado, como podemos mobilizar os demais deputados para se engajarem nos nossos pleitos e se seria possível organizar uma reunião como essa com mais deputados presentes. Eu vejo assim, vocês já trabalharam muito bem na aprovação da 13992. A CNB se mobilizou muito, inclusive porque nós tínhamos ali um problema do Senado, tinham 13 emendas no Senado daquela lei, do senador Humberto Costa, tendo boas emendas, mas a CNB se mobilizou lá em Pernambuco e o Humberto Costa retirou. Se tivesse aquelas emendas, nós estávamos até hoje discutindo essa lei. Então, a mobilização do segmento está muito bom em relação aos deputados. E nós temos que aproximar vocês também da CNN, Federação Nacional dos Municípios. São mais de 5 mil municípios, cujo presidente é o Vladimir Haroldo, que é meu amigo, foi meu chefe de gabinete 12 anos, e é um homem de diálogo, um homem de construir pontes. E ele foi muito parceiro nosso nessa lei, porque ele mobilizou os deputados através dos prefeitos. O deputado se preocupa com o prefeito e vereador, não é com o governador. O governador não vota nele. Agora, o prefeito lá, sim. Aqui os prefeitos e vereadores são os que cuidam de mim. Então, esses me influenciam no meu voto. Então, tem que se fazer uma mobilização ampla, aproximando os municípios do nosso trabalho, eles já estão mais próximos, né? Podemos até botar o Vladimir Haroldo numa conversa conosco aí, nos projetos que são importantes, e entender que cada um tem um limite, né? Tem deputados que têm limites para poder ir até certo ponto, não vai, mas a gente faz ele ficar, então, a não ir na sessão aquele dia. Tem várias maneiras de fazer o trabalho andar ou não andar. Então, existe a maneira, sim, a mobilização com os prefeitos, com os vereadores, contato direto com os deputados, cada um no seu estado, e vocês fizeram isso muito bem feito naquele 13992, e as emendas foram retiradas, né? Nós trabalhamos muito bem. Ali foi o município pressionando, foram nossos segmentos pressionando. O Jorge Sola, do PT, foi coautor do meu projeto. O relator foi Luizinho, então tem que ter um bom relator, tem que ter um bom relacionamento, né? E essa pressão do deputado tem que partir daquelas bases eleitorais deles. E aí cada um no seu estado, da própria federação, faz essa pressão e funcionou muito bem. Perfeito. Se me permitirem, eu teria uma pergunta. Claro, Wimberg. Tudo bem, presidente? Nobre deputado, é sempre um momento de felicidade encontrá-lo. Está sempre engrandecendo o nosso sentimento de brasileiro, porque eu que o conheço também do estado do Rio Grande do Sul, as minhas andanças por lá, sei o quanto grande o senhor é como parlamentar brasileiro. Obrigado. No curso do ano passado e no início deste ano, nós discutimos, porque nós falamos agora há pouco, desculpa, eu perdi o início, por um problema provavelmente não técnico, mas técnico do indivíduo que aqui estava na frente do computador, eu perdi um pouco o início, provavelmente já falou da 13992, mas é uma ação minha, não foi do equipamento, que eu apanhei, que no fim eu consegui botar isso para funcionar. Mas, eu queria voltar é que o ano passado, quando eu assumi a presidência do Conselho Consultivo, na primeira reunião eu fiz uma pergunta, o que éramos e o que queríamos ser. Isso foi numa evolução muito grande. E aí a gente chega na questão da sustentabilidade. Na ocasião, nós ouvimos muito o doutor Wilson Polara, eminente secretário
de Estado aqui em São Paulo, do município aqui em São Paulo, e secretário adjunto também do Estado. Ele foi um dos criadores da figura do Santa Casa Sustentável em São Paulo, que passa a ser alguma coisa como uma rede hospitalar. É um processo integrado de ações, com referências e contra-referências, onde a questão da saúde é tratada na periferia, ou seja, na atenção primária, nos PABs, nas UPAs, PAB é coisa de bancária, porque eu trabalhei muito tempo em banco, mas as UPAs, UBSs, enfim, é atendido na parte. E a doença é tratada nos hospitais a partir de hospitais estruturantes, hospitais de apoio e hospitais estratégicos. Um processo permanente de referências e contra-referências, onde a gente passa, dentro de um raio de ação econômica, a agir com maior precisão e com maior especialização. É um pouco aquele conceito de quem faz mais bem feito. E muitas vezes uma instituição pequena, por mais empenhada, por mais dedicada que esteja, ela, no seu volume, ela não consegue a sua sustentabilidade financeira. Nós chegamos a levar isso, o Mirox participou, eu participei, o Wilson Palara participou, o Rogatti, obviamente, participou como líder do processo. Tivemos conversando na época com o Gabardo, depois já na gestão de Mandetta, houve do Gabardo um grande entusiasmo. Então, queria colocar para o senhor, para ver qual é a sua sensibilidade, respeitado naturalmente o nosso princípio federativo, respeitado a nossa estrutura de país-continente, onde muitas vezes, numa determinada cidade, a única coisa que nós temos é uma Santa Casa pequenininha que está lá e está realmente cuidando do cidadão brasileiro, a respeitado tudo isso. Se não é o caso, de hora que se falar em sustentabilidade, e montar uma estrutura de referências e contra-referências que permita, talvez com os mesmos recursos, ter maior produtividade do sistema. Por isso que eu acho que a questão não é só preço, é preço e estrutura. Me parece que a estrutura está aquém do que deveria ser. O modelo SUS, em termos conceituais, é perfeito, não se discute. Mas talvez, pelo nosso país continental, talvez exigisse uma revisão da sua forma de ação. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, por favor. A colocação perfeita, Carlos. Nós já conversamos a esse respeito aqui. A remuneração nossa é totalmente inadequada, não só no valor, mas na maneira de fazer. Tu tem que ganhar por faturamento, quando tu deveria ser remunerado pela qualidade do atendimento, pela entrega e a evolução do paciente. Como é que tu devolve um paciente que entrou no meu hospital? Devolve bem? Bom, você vai ser remunerado de maneira adequada. E tem muitos que não devolvem bem. Então, o sistema remuneratório, é isso que nós estamos propondo fazer agora, é apresentar um modelo ao Ministério, fazer uma tentativa de montar esse modelo. O de São Paulo deu certo, e é bom, para poder fazer andar. E eu me questionei aqui no começo, será que falta dinheiro? Ou o dinheiro é mal usado? É mal usado, é mal aplicado. É mal aplicado. Talvez com o que tem aí disponível já se possa fazer um atendimento de maior qualidade com segurança para os nossos estabelecimentos. Não tenho a menor dúvida disso aí. Pedro, sim. Não é uma questão orçamentária, é uma questão realmente assim de fazer a distribuição justa e a remuneração justa também. Não há dúvida que preço é parte disso. Quer dizer, ela há 10, 15 anos desatualizada, sem dúvida, é um problema. Mas eu acho que nós poderíamos rever. Nós levamos isso ao Ministério em certa ocasião, ainda na gestão Mandetta. O Gabardo ficou muito entusiasmado e nós estamos tentando viabilizar. O problema é que um estudo desta ordem implica em custos, e não são custos pequenos. Nós andamos orçando esse trabalho, é um trabalho que o embrião da candidatura do Mirócles para a presidência carregava no seu bojo uma das metas, esta questão da rede, e nós estamos empenhados buscando alternativas para montar os estudos. Mas se houvesse um financiamento público, e não vamos falar de grandes valores, porque quando a gente fala em coisa pública, os milhões ficam pequenininhos, eles não são tão importantes, porque as contas públicas são muito grandes. A nós, com 5 ou 6 milhões,
nós viabilizaríamos este projeto, porque nós já orçamos, nós já ouvimos FIA da USP, FIP aqui em São Paulo, nós já vimos Dom Cabral e outras, Falcone, enfim, tanto eu como o Mário já trabalhamos nesse assunto com várias instituições e nós já temos uma ordem de grandeza. Se nós tivéssemos recursos para financiar isso, com toda certeza, em tempo muito rápido, nós redesenharíamos não a função SUS, mas a distribuição de funções dentro do SUS. Ótimo, é isso que se quer. É para isso que nós estamos no parlamento. Agora, isso passa pelo parlamento. E hoje o parlamento tem pessoas comprometidas que conhecem saúde e entendem essa linguagem. O que tu diz aí para mim é música clássica no meu ouvido. É isso que nós estamos fazendo. Esse novo modelo que está se propondo. Se é esse ou não é esse, não sei. Nós temos que procurar esse caminho. O que está muito claro e muito certo é que como está, não pode ficar. Como está, não pode ficar. Não tem, no pandemia nós não aguentamos. Não tem como. Foi muito colocado. Vai ser um desastre total. Pedro, muito bem colocado pelo Bemberg, e eu já também levantei isso com inúmeros parceiros, colegas, a discussão. O sistema discutível, o sistema SUS, no papel, é maravilhoso. Agora, se nós estamos como estamos, fazendo hospital de campanha, credenciando e habilitando leitos de UTI que pagava 400 e pouco para 1.600, leitos de enfermaria a 400 e pouco que paga 30, 40, 60 reais, leitos de clínica. Se tudo isso, certo, veio à tona agora, certo, demonstra, certo, que está errado, né? Como você disse, não o sistema, mas o financiamento, quantos e quantas instituições nossas fecharam, quantos e quantos leitos nós deixamos de investir em nossas instituições privadas, filantrópicas, em alta complexidade, em UTI, porque não remunera. Então, isso tudo que está sendo levantado pelo Bemberg, levantado, e a gente tem que colocar isso à opinião pública, tem que colocar isso para o parlamento e principalmente para a opinião pública, para os brasileiros, para os mais necessitados, que eles que necessitam, estão aí, certo? Hoje, necessitando de leitos de UTI, necessitando de hospitais de campanha, que, infelizmente, alguns gestores botam a mão e acabam fazendo sem ter necessidade, porque se procurassem os hospitais e investir nos hospitais nossos, certo? Talvez não precisasse de nenhum hospital de campanha, a não ser algumas áreas que tivessem. Certo? Aí o Rio Grande do Sul, a gente sabe disso, então era só prever, mas não, eles investiram na área própria deles, nos hospitais próprios, e o hospital de campanha, depois que aí estão indo atrás das instituições filantrópicas e privadas, e muitas vezes indo atrás sem remunerar, que é justo, né? E com atos, inclusive, totalmente autoritários de intervir e de querer os leitos por querer. Tá? Então, eu acho exatamente isso que a gente tem que colocar, muito bem colocado pelo Bemberg, e o momento é esse, Pedro. E vamos contar com você, com as suas ideias nessas ações. O momento é agora. Carlos, o momento é agora. O momento de fazer essa ação é agora. Essa é uma das ações que nós podíamos colocar como prioritárias. O problema é que troca ministro toda hora ali, aí fica complicado. Aí recomeça todo o trabalho. Nós podíamos fazer... O problema da saúde está nisso, né? Um dos problemas da saúde é essa permanente mudança de ministros. Então, não há continuidade. Mas eu vejo assim, agora nós podíamos, inclusive, fazer uma pauta na nossa comissão externa do Congresso Nacional, da Câmara Federal agora, sobre esse tema exclusivamente. Fazer uma reunião sobre esse tema e já levarmos um projeto pré-montado, que a comissão faria dela, o projeto, entende? Leva lá pelo Brito, que é o presidente da comissão, por mim, pelo Luizinho, nós apresentamos um projeto. Primeiro apresenta o problema e apresenta a solução. Porque só não adianta, nós vamos lá, choramos, não temos solução. Nós choramos, mas a solução está aqui. Esse é um caminho viável. Nós temos que fazer isso, temos que fazer a apresentação do problema, está fácil de fazer agora, mas tem que apresentar também uma solução, um caminho. E esse caminho tem que ser construído a várias mãos. Aí. Eu acho que essa é uma das prioridades nossas, não tem um projeto nesse sentido ainda lá, não. Nós estamos só apagando incêndio, são projetos importantíssimos, mas apagando incêndio, mas não estamos realmente curando o paciente. Realmente,
Eu gostaria de completar só um detalhe, Mário. Só conclui, Memberg. O Maurício está pedindo a palavra e logo em seguida o Ivan Molina, tá bom? Perfeito. Eu vou ser rápido. Encontramos agora o país no meio de uma pandemia absolutamente desestruturado e com ações nem sempre conexas entre si. A questão dos hospitais de campanha, quando a Santa Casa de São Paulo possui um hospital com 500 leitos que está usando 200 só aqui na zona norte de São Paulo. Quer dizer, é um absurdo. Era mais fácil investir no hospital nosso, readequando, do que fazer um hospital de campanha. Nossa capacidade de atendimento seria talvez igual. E com a especialização de uma Santa Casa que tem 460 anos. Então, atitudes impulsivas de apagar incêndio como bombeiros é a atitude que não deveria ser a ideal. O ideal deveria ser planejar e ter um sistema de saúde adequado. E o sistema de saúde adequado, levantado pelo Francisco Figueiredo, não é só a filantropia. Tem que haver um processo integrado com os hospitais públicos, porque hoje nós temos no país uma remuneração dada aos hospitais públicos que é totalmente disparatada em relação a nós. Nós entregamos 56% da produção do SUS, o que nos leva a supor que os outros 44% sejam os hospitais públicos ou algumas outras entidades. No entanto, nós recebemos 35% da remuneração do SUS. Ou seja, a gente encontra alguns hospitais, principalmente aqueles hospitais de ensino ligados à área federal, com remunerações de 10, 12, 18 tabelas SUS, enquanto a média nossa é alguma coisa em torno de 1,5, 1,6. Então, a rede é uma condição de eficiência e eficácia, mas o equilíbrio orçamentário e um processo mais equânime na distribuição dos recursos do SUS, com toda certeza, nos levaria a uma qualidade de saúde muito maior do que nós temos. Desculpe o comentário final, só para fazer uma provocação. Eu não quero tomar mais tempo, eu já me avancei. Fortaleceu o teu comentário, Carlos. A entrega do hospital público é 8 vezes menor que o hospital privado filantrópico. A produção dele é muito menor. Não tem, é um custo 8 vezes maior e a entrega é infinitamente menor. O que custa um leito numa enfermaria de hospital público é o que custa um paciente nosso privado numa UTI. É isso. É isso. Deputado. Maurício. Deputado Maurício Dias, estou falando com o senhor, ex-vice-presidente aí da CMB, estou falando daqui de Salvador, Bahia. Tudo bem, Maurício? Tudo em paz, graças a Deus. Eu queria fazer algumas considerações com o senhor. Na verdade, nem é pergunta, é mais em função do que o senhor já colocou aí, a intenção de discutir no Congresso e também a questão de falar em tabela SUS, eu queria lhe provocar com algumas reflexões. Primeiro, por que minha opinião eu sou contrário à tabela SUS e gostaria de compartilhar esse raciocínio com o senhor. Porque o único setor no Brasil da rede hospitalar que só recebe tabela SUS é o setor filantrópico. Porque os municípios, os estados, os órgãos federais, todos, seja através da emenda 29, que já coloca 15% da saúde no orçamento de cada secretaria, além do repasse fundo a fundo, consequentemente, esse dinheiro complementa, seja através da superremuneração, como foi abordado aí pelos hospitais públicos que recebem verbas equivalente a 18 vezes o custo do que produzem em tabela, e nós somos os únicos que recebemos tabela SUS. Portanto, quando a gente tem uma tabela defasada, com 93% de reajuste em 30 anos, os procedimentos reajustados simulam, projetam um reajuste linear de 93%, numa inflação de mais de 1.050% nesses 30 anos, a gente percebe que, se for levar qualquer discussão para dentro do Congresso, para a sociedade, falar em aumento da tabela SUS, uma tabela que tem numa consulta clínica, de clínica médica, que saiu da tabela, mas que permanece no valor do PAB como referência de R$ 2,08, uma tabela de consulta especializada de R$ 10, se a gente for ajustar
essas consultas. Por exemplo, uma consulta, se for reajustar de R$10 para o preço de mercado mínimo que um profissional médico exige para atender, falando aí em torno de R$60 por baixo, nós estamos falando em 500% de reajuste. Eu acho que não haveria, de jeito nenhum, condições de viabilizar reajuste dessa dimensão, sabendo do efeito cascata que isso representaria, porque quando reajusta a tabela, reajusta esse valor para município, para Estado, para órgãos públicos, tudo que já tem outras complementações de remuneração. Então, o que é que eu tenho defendido? Nós temos aí, já discutimos aqui na CMB, e está à disposição do senhor a hora que o senhor quiser para a gente poder lhe apresentar, ou mesmo lhe encaminhar por e-mail, um estudo que eu fiz, onde a gente propõe um novo modelo de contratação em 3 blocos. No bloco A, a gente contrataria por orçamentação global tudo que for demanda espontânea, no modelo do que já está sendo feito hoje, como é o caso das UPAs, das OSs, que remuneram por uma contratação da estrutura necessária para atender aquela demanda que está preparado o hospital para atender. Então, eu preciso de tantos médicos, tantas enfermeiras, tantos equipamentos, tantos isso, tanto aquilo, isso custa tanto. Então, esse bloco de demanda espontânea, urgência e emergência, custaria no bloco X. O bloco 2 seria um bloco de eletivos. Tudo que for demanda eletiva, seja internação, cirurgia ou consulta, teria que passar por uma revisão de valor de mercado, de preço, de precificação. E, aliás, a tabela TUNEP, grave isso, tabela TUNEP, é uma referência que o próprio Ministério já tem, 4 vezes maior do que a tabela SUS, e que ele, quando o usuário de convênio de operadora de saúde é atendido pelo SUS, o Ministério cobra da operadora o ressarcimento na tabela TUNEP. Certo? Só conclui, Maurício, para a gente poder dar a oportunidade de todo mundo perguntar, por favor. Ok, eu só estou finalizando, já estou finalizando. Então, esse seria, talvez a tabela FUNEP merecesse uma análise, um estudo de vocês como uma opção de atualização para essa rede. E o terceiro seria o bloco de incentivos, para a gente poder trabalhar os incentivos de qualidade. E se o senhor se interessar por isso, a gente tem todo o prazer de poder continuar com mais detalhes sobre isso depois. Me manda esse estudo, é importante. Todas essas ações são importantes ser centralizadas e nós temos que levar nós temos que formatar um projeto único, com todas as ideias que são importantes no projeto, e nós primeiro temos que nos acertar. O que nós queremos? O problema nós colocamos lá. Agora, o que nos serve? O ótimo é inimigo do bom. Até onde é possível chegar? Qual é o mínimo que nós podemos ceder? Então, é uma opção de variáveis que tem que ser colocadas. Aí é um processo político, um processo de relacionamento político, de englobamento de uma sociedade toda, né? Então, nós temos que levar assim, o que nos serve. As ideias do Carlos são ótimas, a tua também, mas nós temos que levar uma coisa pronta. É isso, esse é o caminho. Porque os ministros trocam. 22 ministros nos últimos anos é um absurdo, não tem como. Então, nós temos que estar organizados e saber o que nós queremos. É isso aí. São todas ideias que estão demonstrando a ineficiência, a ineficácia do sistema. É ineficiente e ineficaz. Né? Precisa ser corrigido. Então, nós temos que levar a solução para lá. E o momento de fazer isso é agora. Puder mandar isso, estaria, Maurício. Ok. Fala, Mário. Ivan Molina, da Santa Casa de São José dos Campos, deputado. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Tudo bem, deputado, faz algum tempo que eu acompanho as discussões sobre os problemas de saúde com autoridades, aí na CMB, na FEOSP, enfim, em todos os fóruns que são pertinentes. E todas as vezes que são colocados problemas, sempre já existe uma solução para o problema. Normalmente tem a solução. Se fala da tabela, tem isso. Se fala de outro problema, tem aquilo. Sempre tem... Desculpe aqui, ó. Sempre tem-se a solução, mas nunca se coloca em prática. As autoridades sabem o que acontece.
O Ministério da Saúde tem todos os dados aí no DataSUS, tudo o que acontece dentro de uma instituição hospitalar. Chega-se ao ponto de ter tudo pronto, mas não passa de uma certa linha. Dali para frente, começa uma dificuldade, uma burocracia, e a coisa não prospera, e nós ficamos sempre no mesmo lugar, amassando barro, e sai. Mas o tijolinho não sai lá na ponta. O que nós podemos fazer para que essas soluções apresentadas, elas passem a ser realidade? Porque fica difícil só discutir, marcar reunião e não sair do lugar. Obrigado. Ivan, eu vejo assim, não sei se tu começa desde o começo da reunião, eu coloquei no começo da nossa reunião o que tem que ser feito em termos de ações no nosso segmento tem que ser agora. Nessa pandemia, onde ficou muito evidente, isso está muito claro, a importância que tem, principalmente o sistema de saúde hospitalar das Santas Casas e dos filantrópicos. Ficou muito claro isso aqui agora. E ficou muito claro, todas essas evidências que nós aqui discutimos, também ficou claro. Nesse momento, é o momento de fazer a modificação, porque há uma convergência, mesmo que ideologicamente se pense diferente, no sentido de fazer o fortalecimento dessas instituições. Agora, o que tem que se fazer agora. Esse é o momento. Por isso, tu faz esse trabalho é cansativo, é repetitivo. Eu estou há 40 anos nessa luta aqui. Mas a gente consegue avançar avançando no parlamento. Avança lá, aí se faz a pressão no governo. É difícil. Tentou várias vezes, tentou, mas nós conseguimos muitos avanços também. E aí a importância da associativa, a importância da identidade sindical representativa, a importância da força do conjunto. Então, agora, para isso, como é que nós conseguimos aprovar alguns projetos agora? Foi pela pandemia. Se não, vai em 3, 4 comissões, leva 4 anos e de repente nem anda. Se um deputado não quer, não anda. Eu falei de alguns projetos que eu estou sentado em cima e não vou deixar andar. São muito ruins para a sociedade, de maneira geral. Estou abrindo aqui meu coração. Tem alguns projetos que não pode andar. Não se andar, nos quebra no meio. Mas, passada a pandemia, Ivan, nós vamos ficar em 45º lugar dos problemas a serem resolvidos. Ou nós conseguimos isso agora, durante a pandemia, para o pós-pandemia ser sustentável para a gente andar como segmento, ou nós não vamos conseguir. As coisas lá são muito difíceis. Agora estão andando. Estão andando até na velocidade que... Imagina só, eu, deputado de primeiro mandato, consegui aprovar num mês um projeto de lei que beneficiou todo mundo. Porque articulação, necessidade, composição, entendendo os limites de cada um, mobilizamos vários segmentos. Então, agora é a hora de fazer essa mobilização. Mobiliza prefeito, mobiliza governador, mobiliza consórcio, todo mundo. Inclusive as operadoras. Todo mundo é importante estar nesse processo aí. Maravilha. E o que dificulta andar é justamente a troca de comando. O bom troca o ministro. Aí avança, troca outro ministro. E aí começa tudo de novo. Mas nós temos que ser persistentes. Agora nós temos que ser resilientes e persistentes. E acreditar. Muito bem. A gente está indo para 1 hora de programa. Vou fazer mais uma pergunta, deputado, para a gente caminhar. Quando eu falei das autoridades que sabem, o pessoal da saúde todinho. E mais persistente que nós, eu acho que não existe. Não existe. Quem mais persistente que o pessoal da filantropia, viu? Tenho certeza absoluta. Obrigado. É verdade, é verdade. Eu estou nisso há 40 anos. Deputado, salvo engano, o projeto de lei 805, 807, né, que foi o que originou a 13992, 805, isso. Ele tinha lá um artigo que no debate ele foi suprimido, que tratava também da renovação dos SEBAS ou da garantia dos SEBAS, né? E a gente sabe que o parlamento vai analisar a nova legislação da filantropia, ainda, talvez nesse ano ainda, né? E como que o senhor vê essa legislação, essa pauta, esse tema, se o que a gente tem hoje no parlamento ameaça as nossas entidades, ou ele vem realmente para estabelecer uma regra que permita a gente
trabalhar com mais tranquilidade essa pauta que tanto preocupa o nosso setor. Como que o senhor vê a lei da filantropia no parlamento? Em primeiro lugar, aquele artigo da CEPAS construiu pelo CMB. A CMB que sugeriu, nós colocamos lá, eu achei que era muito importante, teve que ser retirado para negociar e passar. É o ótimo e o bom. Não deu para ter o ótimo e ter o bom. Esse é um exemplo típico de vocês, do segmento que fizeram esse artigo, inclusive. Nós colocamos, muito bom, mas nós tivemos que ceder para poder avançar. Esse é o exemplo. Em relação à filantropia, nós temos que ficar muito atento lá, né? Nós temos que ficar muito atentos ali. Não podemos bobear agora, isso em vez de melhorar, piora. Não tem dúvida nenhuma. É um tema que nós temos que nos debruçar sobre ele, sem dúvida nenhuma, porque de maneira não pode modificar para pior. Mas naquele parlamento tudo é possível, né? Então aí, tudo é possível ali. Nós temos que ficar muito atentos a isso aí. Tem que nos demandar, tem que nos chamar atenção, tem que nos cutucar. Tem tanta coisa, tanta demanda lá que acaba desconcentrando. Por isso que eu digo, tem alguns projetos que nós temos que focar neles. Alguns, elencar 5, 6 ou 10 projetos importantes para nós e 5 ou 10 que nós não podemos deixar avançar. Agora, na última hora, ali, tinha uma medida provisória em que o relator incluiu o artigo 32, nos prejudicava em cheio a saúde. Se lembra disso aí? Nós conseguimos tirar na última hora. A pressão no Maldani, lá de Santa Catarina, imensa, para nós seria desastroso em termos de saúde. Nós conseguimos tirar. Valeu a pressão de todo mundo. Eu acho que esse projeto da filantropia que está lá, então nós temos que ser um dos que temos que cuidar muito bem. E a gente conta muito com o seu trabalho nesse sentido, deputado. Nós não temos perguntas. Presidente Mirox, eu passo a palavra para as suas considerações aí finais e depois para o deputado. Obrigado, Mário. Muito bem conduzido, como sempre, com a sua competência, Mário, aí, certo? Em substituição ao nosso Flaviano, tá? Que a gente tem esse bate-bola aí, mas foi muito bom. E obrigado, Mário, obrigado a todos. Mas antes de finalizar, Pedro, eu queria que você, até para que nós já fizemos o primeiro contato, ou primeiro não, já fizemos uma ação sobre a mobilização, como foi feita e como nós estamos fazendo em todas as federações e o Conselho Consultivo aqui, muito representado por números de hospitais, que cada hospital tem o seu deputado que tem aquela ligação, que conhece você como deputado, eu assim já o fui, estadual, a gente tem aquela ligação com aquela instituição, porque tem uma ligação sabe da prestação de serviço que ela tem, né? Todos os deputados têm uma ligação com alguma instituição, com alguma federação. E nós temos, ultimamente, mobilizado de uma forma bem ativa, né? Eu mesmo ligando, todos ligando um para o outro, né? E conseguimos, como você disse, estamos conseguindo mobilizar, certo, em todo o Brasil, esses parlamentares, né? Com a ajuda da Frente Parlamentar, do Brito, e também com a ajuda de inúmeros deputados. Então, eu queria que você, Pedro, se me permite essa liberdade de te chamar de Pedro, falar um pouco como está hoje, né? Eu tenho acompanhado contigo, mas como está hoje, certo, o nosso projeto de prorrogação. O Mário fez um questionamento e nós estudamos, eu e você, conversamos, e vimos que não era bom colocar, e o que você colocou está aí sendo constatado, né? Não era bom colocar mais nada, inclusive a questão do SEBRAS, para que a coisa evoluísse de uma forma mais rápida. Então, eu queria que você falasse como está hoje, porque nessa semana, possivelmente, ou na próxima, nós vamos estar mobilizando novamente todos os que estão aqui nos ouvindo e todas as federações para estar contigo, né, junto, dentro desse acordo que estamos trabalhando, CMB, você, CONASEMES, né, e Ministério da Saúde, para que a gente possa dar a prorrogação. Eu ainda estou na 13992, tá, Pedro? Depois tu porque é tanto número aqui de lei, tá? Eu queria que você nos desse uma informação de como está hoje e dizer como realmente nós podemos, como CMB, estar atuando diante dessa ação com os hospitais. Tá, ok. Eu acho que nós temos que fazer algumas ações antes de chegar no projeto atual,
eu acho que é importante a gente tentar fazer uma audiência pública lá na Comissão Externa do Coronavírus sobre a rede hospitalar. Isso é fundamental. E expor esse problema para a comissão e já tentar montar algum novo projeto de lei por algum deputado, não sei se é eu, ou algumas ações a serem feitas para o pós-coronavírus. Mas fazer agora. Eu vou pedir para o Luizinho uma audiência, se vocês concordarem, naturalmente, né? Sim. Bom, são 3058. O 3058 é a prorrogação do projeto como está. Não dá para botar nada. Tem que ser ele como está. Eu já tive uma demanda dos laboratórios para especificar mais. Que o laboratório já está incluído nisso aí. Não tem que especificar mais. O que tem são gestores municipais que não querem pagar. Recebem e não querem pagar. Bom, aí vai judicializar e vai ganhar na justiça, não tenha dúvida nenhuma. Então, qualquer coisa que agregar a esse projeto, o Antônio Brito tem um projeto específico. Vamos do Antônio Brito, faz o projeto, e esse nosso aí. Se modificar alguma coisa do projeto, acho dificilmente aprova. Eu tive 2 reuniões com o CONAS e CONASENS, porque eles se alertaram que nós conseguimos aprovar um regime de urgência do projeto, já foi conseguido. Nós conseguimos as assinaturas todas, já está em regime de urgência. Ele pode entrar na pauta amanhã, na terça que vem, na quarta e na quinta. Ele já está lá pronto para entrar em pauta. Ele só não entrou porque existe uma sinalização do Ministério de segurar um pouco. Eles acharam que até 31 de dezembro é muito. Eu tive o CONAS, se tivesse o CONASENS também, né? E estou esperando deles. Nós avançamos, então, para deixar mais 4 meses, o período do próprio projeto. Se eles toparem isso aí, para nós está bem. Eles falaram em tirar o artigo 2 do FAEC também, que eu acho que não deve tirar, acho que tem que ficar. Mas se precisar, vamos ter que tirar e paciência. Isso faz parte também de uma negociação para as nossas instituições ficarem seguras, que era a finalidade básica desse projeto, era essa aí. O FAEC foi uma emenda da Carmen Zanotto, que trabalhou no Ministério, bom, foi, tá bom. Então, agora, nesse momento, nós temos que esperar terça-feira que vem, eu tenho uma nova reunião com o CONAS, na terça-feira que vem, com o Jurandir e com o Léo, e com o Mauro do CONASENS. Vamos ver qual é a outra proposta que vem deles, se eles aceitaram as nossas ideias e nós as deles. Aí sim, Mirox, essa relação que tu tens lá com eles é fundamental, eles estarem de acordo com isso. Senão é um fator complicador, não anda. Até porque o ministro está junto dele lá direto e pelo jeito está ouvindo. Tanto é que o Mauro, quando me falou, essa é uma posição do Ministério minha e do CONAS. Como do Ministério? O Ministério quer dar o Ministério, não é ele. Mas é o que está se falando lá dentro. Né? Aquela dificuldade da troca de setores que tu falou, e realmente nós tínhamos um caminho, temos que refazer esse caminho. A gente não estando em Brasília também, isso é uma dificuldade. A gente não consegue chegar ali, aqui. Uma reunião começa aqui, é altamente positiva. Mas esse tipo de reunião, aquele pé de orelha lá no Ministério, ali, não pode ter, não tem como ter. As pessoas não têm nós não temos esse acesso nem essa facilidade. Então, é uma dificuldade. Então, nesse momento, o projeto já está em urgência. Nós temos que acertar CONAS, CONASENS e Ministério. Acertado isso, ele vai à votação e vamos aprovar. Mas agora nós temos que primeiro acertar isso aí. Até porque as UTIs vão ser prorrogadas 90 dias. Já é uma prorrogação natural. No mínimo tem que ser isso aí. O mínimo dos mínimos é isso. O mínimo prorrogar mais 3 meses. Já ajuda. Nós vamos tentar fazer com que prorrogue pelos 120 dias propostos do próprio projeto. E eu acho que assim, qual é a alegação deles? É inconsistente. Será que vai ter um passivo? Passivo já tem. Vai aumentar o passivo? Vai. Isso vai aumentar, vai. Mas aumenta pelo próprio decreto presidencial, que proíbe procedimentos eletivos, proíbe a circulação em metrô, em ônibus, diminui todo o fluxo. Então, isso, o passivo vai ser criado de qualquer maneira. Isso não adianta. O que o projeto dá é estabilidade às nossas instituições. Pedro, obrigado, Pedro. Você quer falar mais alguma coisa, se despedir, Pedro, aos nossos hospitais, aos nossos presidentes? Eu acho que o que eu gostaria de dizer é agradecer a confiança do segmento do nosso trabalho, né? Nos dá a oportunidade de conversar e mostrar um pouco daquilo que nós somos e fizemos. Eu sou fundador da Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, sou fundador da Confederação Nacional de Saúde, sou ligado ao sistema e te digo assim, por mais que se lute, e o Ivan falou muito bem, nós lutamos e não conseguimos, pode ter certeza que os avanços que nós tivemos foram pelas nossas organizações sindicais representativas. Por mais dificuldade que se tenha,
Os avanços se deveram às nossas constantes e permanentes insistências nas nossas necessidades. E eu acredito na força do conjunto e na força associativa e sindical dos hospitais para poder resolver essa questão a nível nacional. Nós temos que sensibilizar e fazer força para colocar pessoas que estejam lá representando o setor, fazer a sua parte, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade de trocar ideias aí. Estamos no mesmo barco, eu tenho convicção que nós avançamos muito esse ano e vamos avançar mais ainda. Temos aí muito tempo pela frente. Pedro, quem tem que agradecer, eu tenho certeza que eu falo aqui em nome de todas as federações, eu tenho certeza que eu falo aqui em nome de todos os hospitais filantrópicos brasileiros e as Santas Casas. O nosso agradecimento, nós sabemos, quem está aqui na ponta, no chão do hospital, o quanto foi importante a 3992 e o quanto vai ser importante a prorrogação 28. Você sabe que nós já conversamos sexta-feira, eu queria comunicar aos demais companheiros, nós estamos no meio dessa negociação, eles já assinaram, certo, para uma abertura, né, facilitador, certo, tirando uma coisa, colocando outra, de meses, e a gente vai intervir junto com você, tá, junto com o NASCO, com a SEMES, para conseguir que seja prorrogado de a melhor forma possível. Eu sempre digo, e eu fui logo dizendo para ele, para o Mauro, até brincando, Mauro, eu já fui secretário e você já sabe, já foi gestor de hospital público, hospital filantrópico, Santa Casa. Então, nós sabemos um lado e o outro. Vamos aqui negociar e vamos ver o que é bom para os dois, né? Dentro da negociação, e disse que tinha conversado com você e você tinha dado essa liberdade de nós conversarmos com ele e de iniciarmos essa negociação, enfim, esse entendimento. Tenho a certeza, que demais companheiros, que nós vamos ter aí sucesso, talvez não dentro do que a gente, que está na lei, o que seria o ideal, mas como você disse, o ideal, mas seria o que é bom. Então, dentro dessa área a gente vai ter mais esse sucesso, Pedro, e vamos aqui, você nos deu uma aula, o seu conhecimento, a sua vontade, os seus projetos dentro do parlamento, só vem agradecer tanto o Rio Grande do Sul, hoje engrandece todo também, como todos os hospitais e as Santas Casas brasileiras. Meu muito obrigado, estamos juntos, vamos continuar aqui como parceiro. Naturalmente, a nossa insistência vai fazer realmente a nossa sustentabilidade. E o momento é esse, e vamos até o fim. Não é fácil, mas nunca foi fácil, mas nós vamos conseguir, em passo a passo, certo, a nossa sustentabilidade. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Felicidade, saúde e se cuide aí, né? Todas.